Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do Mesa Redonda sobre a possível chegada de Igor Vinícius ao Timão. Se ele pode ser titular ou não. Vamos ver aí o que os comentaristas acham desse possível reforço no Corinthians. Bom, tá aí, é uma confusão, é caso de polícia, o bastidor do Corinthians, e eu quero me aprofundar no campo. No campo, o Corinthians tem o Grêmio, lá em Porto Alegre, na próxima quinta-feira. Paulo Sérgio, a pergunta vai muito dentro daquilo que a gente falou e a gente ouviu o Garro no último domingo aqui. Ele falou que essa pressão, esse aspecto todo extracampo tem influenciado dentro. E não houve uma melhora, a situação piorou do domingo para cá. Você teme que o Corinthians possa entrar aí talvez num parafuso em relação, enquanto a política não se resolver, para refletir dentro de campo, Paulo? Cara, eu gostaria de chegar hoje e falar para vocês que não temo, mas a fala dos jogadores, isso me causa preocupação. Até porque esses jogadores começam a observar a fala do metaleiro aí, vamos invadir aqui, no dia seguinte invadiram. Então, isso é realmente de amedrontar até os atletas, né? Então, é lógico que os atletas não têm culpa disso, mas é um jogo contra o Grêmio, e jogo contra o Grêmio é sempre difícil, o Corinthians precisa do resultado. Então, sempre que vai precisar do resultado, nós não estamos vendo o Corinthians jogar bem. Então, é um momento assim muito difícil para todo corintiano. Chico, o trabalho do Dorival está te agradando? E vai ter uma parada agora. Essa parada pode ser positiva para o Dorival definitivamente colocar a casa em ordem? Qual é a avaliação do trabalho do Dorival Júnior nesse início, em meio a esse tumulto político? Olha, meu querido Garrafa, o Dorival se preocupou até agora mais com a defesa do que qualquer outra coisa. Ele está tentando impedir que o Corinthians leve gols, como estava levando, né? Jogava com um time qualquer aí, da União da Barra Funda, e perdia de 1-0. Levava gol. O Ancelotti começou com pouquíssimo tempo de trabalho, praticamente nada. Já ficou claro e evidente que ele tentou arrumar a cozinha, né, Chico? Ele armou o catenaccio, né, italiano, né, que é o cadeado italiano, e que se dane. Agora, o Dorival está tentando fazer isso no Corinthians, com jogadores que não têm qualidade para isso. Esse que é o problema. É aquilo que o Paulo levantou. Não tem qualidade. Então, para você jogar na retranca, você não pode só jogar na retranca. Você tem que dar um jeito de armar um ataque perigoso, mortal. Bom, agora com a volta do Garro e com o Memphis Depay, que acabou fazendo essa parada para o Mundial pode ajudar. Você está otimista então, Chico? Não é que eu estou otimista. Eu estou preocupado, porque até agora eu não vi nada. Eu só vi o Dorival se esforçando para não levar gol. Agora, o time que não leva gol tem que fazer gol também. Miller, a sua avaliação desse início do trabalho do Dorival e Igor Vinícius. Dorival trabalhou com ele no São Paulo, você conhece bem. Ele não está sendo aproveitado entre os titulares. O Corinthians estaria tentando a contratação do Igor Vinícius do São Paulo. É uma boa. O Corinthians tem lá o Mateuzinho, o Léo Maná parece que vai ser colocado em disponibilidade, se é que já não... Já está em disponibilidade. E o Corinthians tenta Igor Vinícius. O trabalho do Dorival e Igor Vinícius, você conhece bem ele do São Paulo. Graças a Deus que o Igor Vinícius vai sair do São Paulo. Ô, louco. É um jogador fraco. Então, acho que o Dorival tem que se preocupar do torcedor corintiano, sim. Até porque essa parada vai dar um refresco. Mas a preocupação continua. Precisa reforçar o time, né? Não com o Igor Vinícius? Não, pelo amor de Deus, né? Acho que o Mateuzinho é muito melhor que ele. Né? Mateuzinho é melhor que ele, Beto? Eu acho. Então só para acabar, Beto, não, desculpa, eu acredito que se o Corinthians não ajeitar a casa no Campeonato Brasileiro... Você sabe como é que é, né? Como diz o Beto. Entendi o seu recado. O sarrafo é lá em cima. Entendi o recado, Miller. Tem dois aspectos que eu queria comentar que, assim, dificilmente a gente ouve esses comentários. O protagonismo do futebol, quem é o protagonista do futebol? São os jogadores. Quando o foco de um time muda para a diretoria e deixa de lado o protagonismo dos jogadores, isso entristece os atletas. Porra, ninguém mais lembra de mim pelo que eu fiz, ninguém mais lembra de mim pelo que eu joguei, só estão falando da diretoria. Essa diretoria que começou errada, e eu queria olhar para a câmera para o senhor Augusto, que eu sei que o senhor Augusto está vendo esse programa, o senhor errou quando entrou, que o senhor falou muito. Cadê aquele tal daquela auditoria que o senhor falou? O senhor prometeu uma série de coisas, não cumpriu, e agora está vindo tudo nas suas costas. O senhor está morrendo pela boca como peixe. E aí,
tirando o protagonismo dos jogadores. Pô, nós temos... O Corinthians tem um time, não é um baita time, mas é um time que está arrumando. O cabeça de velho, que eu chamo ele de cabeça de velho, se você botar o fardamento dele que ele usava, ele serve, só a cabeça dele envelheceu, o Dorival Júnior. O Dorival conseguiu arrumar o Corinthians com um jogo. O Corinthians estava medíocre. Ele entrou com um jogo, ele conseguiu mexer no meio de campo, segurou o Corinthians. O trabalho dele é possível melhorar? Claro que é possível. Agora, não pode tirar o protagonismo dos caras, porra. Os caras querem aparecer na televisão e não na coluna policial, porra. Agora antes... ele tem que parar de inventar, né? Já colocou o Félix Torres na lateral direita, colocou o Marcos Sobre na lateral direita, Chico, sobre lateral direita, o Miller falou que o Igor Vinícius não é jogador para o Corinthians. Você acha que pode ser um bom reforço ou não? Não, lógico que não. Não. Alex Miller, Igor Vinícius, dentro da realidade do Corinthians, muita gente questiona o Mateuzinho. Seria uma boa? Eu acho que a comparação que nós temos que fazer é entre Igor Vinícius e Léo Maná. Quem é melhor para ser reserva do Mateuzinho? Se o Léo Maná vai embora, o Igor Vinícius vai ser o Léo Maná do Mateuzinho. Ele vai ser reserva do Mateuzinho, até porque é um jogador que se machuca muito, não dá para confiar numa grande sequência. Então, o Mateuzinho é melhor que o Igor Vinícius. Eu amo esse comentário dele, adoro. Não, mas na realidade ele está certo. Na realidade o Alex está certo. O Igor Vinícius não é jogador para Corinthians. Você vai contratar não é jogador para Corinthians. Até porque se ele não venceu, se ele não conseguiu vencer no São Paulo, ele vai conseguir revencer no Corinthians? Sabe quem conhece? São Paulo não tem cobrança. Sabe quem conhece bem? Sabe quem conhece bem o Igor Vinícius, né? Trabalhou com ele no São Paulo. Muricy, é uma boa o Igor Vinícius seguir o rumo dele para o Corinthians? Primeiro que eu quero falar uma coisa que todo mundo fala, porque não está na pele do jogador. Que aqui a gente eu respeito todo mundo aqui, mas é o seguinte, meu. Vocês falaram que o cara não vai fazer, aí também é demais. Vocês não têm bola de cristal, porra. Então é o seguinte, eu acho que ele tem um caminho. Se ele encontrar um treinador que vai entender a cabeça dele, ele vai fazer um bom trabalho. Agora vocês vão querer matar o jogador. Você tá azedo, hein, Muricy? Dá licença você, ó. Cláudio Zaidan pensa o quê? Cláudio Zaidan pensa o quê? Igor Vinícius do Corinthians. É um jogador medíocre, na minha opinião. Mediano. Eu não gosto da palavra medíocre. Mediano. Mas o Corinthians, o que o Corinthians tem? Você tem 11 jogadores nota 4. Você vai colocar mais um nota 4. Só isso. Pô, o Igor Vinícius ficou no banco pro Rafinha com 38 anos. Ficou no banco pro Rafinha com 38 anos. Tem que contratar jogador para resolver o problema, não para compor elenco, pelo amor de Deus. Não pode, ainda não pode contratar jogador, gente. Vocês estão falando de uma coisa... O que o Alex falou... Eu entendo o que o Miller tá... É que tem uma coisa chamada realidade. A realidade do Corinthians o Corinthians tá devendo para tanta gente. Não há... O presidente, o Osmar Stabile, foi lá e falou, deixa eu abrir o cofre. Não tinha dinheiro, velho. Como é que você vai pensar? Eu tô entendendo o que o Miller tá colocando, o Paulo e o Chico. Não, pô, vai contratar um lateral para chegar, pegar a camisa e jogar. Mas não tem esse recurso. E aí entra o que o Alex tá falando, dentro de uma realidade... Dentro de uma realidade na lateral, você tem o Igor Vinícius ali, o Léo Maná. Porque o Campeonato Brasileiro é longo. O Mateuzinho é suspenso, não sei o quê, vai por quê? Vai por quê? O Igor Vinícius. E nós chegamos num limite do futebol, não sei se vocês vão concordar comigo, nós chegamos num linear do futebol que é o seguinte, o melhor jogador que nós temos hoje no Brasil, não paga placê para o que nós tivemos no passado. E como é que esses caras estão jogando em time profissional? Vocês estão falando do Mateuzinho, como é que ele joga no time profissional hoje? Então é exatamente isso que a gente precisa repensar o futebol. Quem deu esse linear? Quem está tomando conta do futebol? Quem são esses empresários que estão colocando esse monte de jogador ruim para jogar? Quem é o responsável por isso? Ô, Garrafa, mas só que o Corinthians, enquanto não tiver o Roberto pronto,
Vai sofrer. Não, Vai então, sofrer. Vai O sofrer. Corinthians depende do Yuri Sem o Yuri Alberto. Alberto ali na É frente. Garro e Yuri Alberto. Garro e Yuri Alberto. É Garro, Yuri Alberto e Memphis. esse é o resumo. É o trio. Esse é o resumo do O Yuri Corinthians. Alberto tá com essa fratura aí na Se os três lombar. estiverem bem, o Corinthians tem mais chance. Se os três estiverem mal, se ontem. um não tiver, aí o Corinthians tem muita dificuldade. Qual que é Mas se bem a que previsão de Memphis volta? e Garro já melhoram Então, bastante. Ah, Mas o Memphis teve uma precisa acordar, fratura, precisa acordar. o Yuri Peraí, Alberto. coisa, Você quero vai ver a lançar Michelle. pra quem? Deixa eu só falar aqui, ó, que Pois não, o amigo. Corinthians informou que o Yuri Alberto teve uma fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar. Aí no jogo contra o Atlético Mineiro, né, no sábado, ontem ele saiu mancando com muita dor. Ainda não, o Corinthians não divulgou nenhuma expectativa de volta, mas ele está fazendo exames de imagem e o exame de imagem não. Essa é a notícia que o Corinthians havia divulgado, que ele vai demorar pelo menos Isso. 3 meses. Isso, tá né? imobilizado. 3 meses, que a gente falou, da forma que o Yuri Alberto, na partida contra o Atlético, ele foi retirado dentro de campo. Isso. Né? Da forma que ele foi retirado. Aí Mas tem que tocou- contratar um outro atacante. Será que tem que contratar? 3 meses sem o Não. Alberto? Puxa, é muito tempo. É, mas tem o Hector lá. Olha, você percebe qual é o tamanho do problema? quer que eu abra a porta? Tocou a campainha. O técnico Dorival Júnior começou a preparar a equipe que enfrentará o Grêmio na próxima quinta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, acompanhado de perto pelo presidente em exercício, Osmar Stabile, o comandante do Timão montou um treino tático com titulares e reservas. Por mais que esteja desfalcado de 8 atletas convocados por suas respectivas seleções nesta data FIFA, Hugo Souza, Memphis Depay, Félix Torres, Romero, José Martínez, André Carrijo, Breno Bidon e Felipe Longo. Dorival já começou a fazer testes no Corinthians. Na atividade deste sábado, assim como tem sido nos últimos dias, a comissão técnica contou com alguns dos garotos das categorias de base para completar a atividade. São eles os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meios-campistas Bahia, Dieguinho e Iago e o atacante Cauê Furquim. De acordo com as informações publicadas pelo clube, a atividade tática teve muita ênfase na movimentação coordenada da equipe. Desde que chegou ao Corinthians, em abril deste ano, Dorival Júnior tem focado no trabalho defensivo e na criação de um comportamento único em campo entre os titulares e reservas. O elenco do Timão ganhará folga neste domingo e retornará aos treinos no CT Joaquim Grava na segunda-feira.